Olá, professores, professoras, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento de 2022, proposto pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo. Meu nome é Roberta, vou fazer uma breve descrição. Sou branca, tenho os cabelos curtos, loiros, uso óculos, agora estou usando uma blusinha marrom. E atualmente estou como professora coordenadora da Escola Washington José de Lacerda Ortiz, aqui na diretoria da Campinas Leste. Vale ressaltar que o programa de recuperação e aprofundamento, ele tem como principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial para seguir na sua trajetória para o ano seguinte. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação. Vou compartilhar minha tela com vocês agora. E antes de mais nada, é muito importante que vocês possam ter acesso a esse material. Nesse slide, vocês podem clicar no link, né, que vai estar disponibilizado para vocês, e aí vocês poderão acessar tanto os cadernos do professor, quanto os cadernos dos estudantes, tá bom? E os objetivos da nossa pauta de hoje, né, para iniciar a nossa formação, eu vou apresentar os objetivos, que é recuperar alguns conceitos que trabalhamos na sequência didática 2, né, sobre o pensamento aritmético com foco nas operações do campo aditivo. Apresentamos também as ideias que compõem esse campo conceitual, né, composição, transformação, comparação e composição de transformação. No encontro de hoje, nós iremos também aprofundar um pouco mais o trabalho sobre o pensamento aritmético, também com foco no campo aditivo, mas agora, né, olhando para a mudança para a mudança de cógnita, né, e quais as implicações dessas mudanças nas aprendizagens dos estudantes. O terceiro objetivo será analisar algumas atividades da sequência didática 3, né, cujo foco seja o pensamento aritmético, né, no campo aditivo, a gente vai olhar mais, e observando o tipo de significado e pensamento na mudança do lugar da incógnita. E, por último, iremos apresentar uma sugestão para que se possa pensar, planejar e organizar as situações de ensino para serem desenvolvidas junto com a sua turma. Na nossa agenda de hoje, nós separamos hoje em 4 momentos, né? Então, nós vamos iniciar apresentando um breve percurso que a gente vai percorrer nessa nossa formação de hoje, que a gente vai, no primeiro momento, recuperar alguns conceitos desenvolvidos no encontro anterior, né, do campo aditivo. Vamos aprofundar a compreensão do campo aditivo, observando a mudança no lugar da incógnita. No terceiro momento, nós vamos observar e analisar uma atividade da sequência didática, na sequência didática 3, e, por fim, a gente vai trazer algumas sugestões para o planejamento didático de vocês. E agora, no nosso primeiro momento, a gente vai retomar um pouquinho, né, do roteiro formativo do primeiro bimestre, e para a gente começar a nossa conversa, a gente traz esse esquema, né, que ele permite observar as discussões que a gente pretende desenvolver ao longo desse primeiro bimestre. Então, nós vamos observar, né, que a quantificação, ela permite a matematização da numeração que as crianças utilizam, ou seja, que utilizam lá o sistema de numeração decimal, mas que também elas podem ser aplicadas nas operações, tá? Nós discutimos no nosso encontro anterior, na sequência didática 2, o campo aditivo, observando que ele é composto por 4 categorias de situações, que é a composição, a comparação, a transformação e a composição de transformação. E aí, para aprofundarmos as nossas discussões na sequência didática 3, sobre as operações, nós iremos continuar a abordagem no campo aditivo, só que agora com foco na mudança do lugar da incógnita. E aí, para isso, nós iniciaremos, né, inicialmente nós retomaremos as 4 categorias de situações que foram tratadas
na sequência didática 2. Então, vamos agora recuperar algumas das nossas discussões sobre as operações no campo aditivo. Então, nós vimos que os problemas de composição são aqueles em que a junção das partes permite obter o todo. Nos problemas de transformação, existe uma mudança temporal que altera o todo, ou para mais ou para menos. Nos problemas de comparação, como o próprio nome diz, há uma comparação entre as partes, ou entre as medidas, estabelecendo para isso uma comparação entre as medidas para mais ou para menos. Nessa categoria de composição de transformação, são dadas duas transformações e se busca uma terceira, que será determinada pela composição dessas transformações. Então, vamos aprofundar agora o nosso olhar sobre a mudança de incógnita nos problemas que envolvem uma mesma categoria. Essa palavra não é muito comum entre os professores, né? A palavra incógnita. A gente que trabalha especificamente com anos iniciais não é uma palavra que a gente costuma muito, não é muito usual nossa, né? Mas eu tenho certeza, né, que vocês, ao analisar uma situação, problema, né, se deparam com as incógnitas, né, e sentem no decorrer do trabalho de ensino as dificuldades dos estudantes na compreensão da pergunta apresentada pela situação proposta. E, então, agora a gente vai tentar responder essas duas questões, né? E aí são essas duas. O que vem a ser uma incógnita? E, na pergunta 2, que dificuldades a mudança no lugar da incógnita traz para a aprendizagem da resolução de problemas no campo aditivo? Como eu já disse anteriormente, vocês com certeza se depararam com as situações em que a incógnita está presente, ou seja, né, são as grandezas discretas ou contínuas, que se deseja encontrar dentro de um problema ou uma equação. A incógnita, portanto, ela está delineada a partir da pergunta apresentada pelo problema, então é no problema que a gente vai saber aonde qual que é a incógnita que precisa ser descoberta. Como apresentamos no encontro anterior, as categorias das situações que envolvem o significado do campo aditivo, para cada problema que é apresentado, nós iremos observar que, dependendo da pergunta e dos dados disponíveis, haverá uma mudança do que pretende que o estudante observe e encontre. Para essa observação, nós iremos revisitar as categorias apresentadas no encontro anterior, né, sintetizadas através de um esquema. E aí, em seguida, nós apresentaremos dois problemas para que vocês observem que o problema é o mesmo, mas, né, a mudança da pergunta, ela deverá redefinir também o tratamento dado pelos estudantes na busca da solução. Então, aqui numa pesquisa que a gente fez, o que vem a ser uma incógnita? Então, no dicionário online de português, uma das definições para a matemática diz que incógnita é a grandeza que deve ser encontrada na resolução de um problema ou de uma equação. E aí, depois, na pergunta 2, né, que dificuldades a mudança do lugar da incógnita traz para a aprendizagem da resolução de problemas no campo aditivo? Então, essa resposta vocês mesmos vão encontrar a partir das situações apresentadas aqui. Então, ao longo dos nossos estudos de hoje, vocês vão observar quais são as dificuldades que a mudança da incógnita traz nas situações problemas para as crianças, tá? E aí, nesse esquema aqui que eu trouxe para vocês, nós vamos retomar o significado de composição dentro do campo aditivo. Então, nós verificamos que o problema de composição, eles envolvem a composição das partes para a obtenção do todo, né, estabelecendo assim uma relação direta entre as partes para se obter o todo, né, ou, caso, o resultado final. As pesquisas de Magina, né, que é de 2010, esses dados estão lá na nossa referência, no finalzinho dos slides, eles vão mostrar que esses problemas, né, quando eles são apresentados às partes para a obtenção do todo, há um percentual de acerto maior do que quando se tem uma das partes e o todo, né, e aí você deseja encontrar outra parte. Então, as crianças elas têm mais facilidade
em descobrir o todo, né, quando você traz as duas partes, do que quando você traz uma parte e o todo para ela descobrir a outra parte que está faltando. Então, a gente vai observar agora um, um exemplo disso. Então, nas situações problemas a seguir, nós veremos o quanto a mudança do lugar da incógnita ela pode deixar um pouco mais complexo, né? Então, nós vamos lá, ó. Mário tem 10 figurinhas e Pedro tem 15. Então, quantas figurinhas tem os dois juntos? Aqui nós temos as partes, né? Nós temos a parte 10 e a parte 15. E a sua relação, né? Que é a soma das duas partes. E o todo, que aí é a soma de 10 com 15, que daria o 25. Então, aqui a gente pode ver uma relação direta entre as partes para a obtenção do todo. Já no segundo exemplo, a gente vai observar que Mário e Pedro, eles têm juntos 25 figurinhas. Então, se Mário tem 10 figurinhas, quantas figurinhas tem Pedro? Então, ele pede a outra parte, e é justamente esse tipo de situação que os estudantes encontram mais dificuldade em resolvê-la. E aí, nas situações de transformação direta, né, em que os estudantes devem observar uma mudança temporal, são aquelas em que eles também apresentam mais acertos. Percebem que os ganhos, eles devem adicionar uma grandeza para a obtenção de um estado final, ou resultado. E se a situação apresenta uma perda, os estudantes devem subtrair uma grandeza para a obtenção do estado final. Então, para observarmos a mudança do lugar da incógnita, apresentaremos essas duas situações, uma de transformação direta e a outra em que os estudantes apresentam maiores dificuldades na busca de solução. Então, na situação 1 aqui, Luísa tinha 12 chaveiros, então ela ganhou 7 de sua irmã. Então, aqui houve uma mudança do estado inicial, ou seja, uma transformação positiva, que ela ganha 7 chaveiros e ela modifica o estado final. Então, nós temos lá o 12, né, do estado inicial, aí aqui a gente tem o estado intermediário, que é a nossa transformação, e depois a gente tem um estado final. E aí a gente observa em sala de aula que as crianças têm muito mais facilidade em resolver quando a incógnita ela aparece dessa forma do que quando ela aparece como na situação de baixo. Tá? Aqui na situação de baixo nós temos o estado final, né, que é o 19 chaveiros, e aí deu alguns para sua prima e ficou com 12, né? Então deseja-se saber quantos chaveiros ela deu para sua prima. Então, essa é uma das situações em que os estudantes apresentam um pouquinho mais de dificuldade para resolver. Mas nesse sentido, você, professor, pode ajudar, trazendo diferentes possibilidades de resoluções, né? Por exemplo, 19 menos 2, né, que é igual a 7, ou uma solução que utilize a contagem, né? Por exemplo, 12 mais 1, mais 1, mais 1, até chegar no 19. Então, foram adicionados mais 7 para se chegar ao 19. Então, mesmo eles tendo essas dificuldades, né, você, professor, que está aí com os meninos, você pode possibilitar para eles, né, outros tipos de resolução. Agora a gente tem a situação de comparação, né, que envolvem duas medidas, e se estabelece uma relação entre as duas medidas, ser maior que, ser menor, a mais que, menor que, entre outras. Então, a gente vai ver duas situações em que podemos observar a mudança no lugar da incógnita. Então, na situação 1, que é assim, Ivan tem R$ 18 e Fabrício tem 10 a mais que ele. Então, quantos reais tem Fabrício? Então, a comparação que se deseja é saber quantos reais Fabrício tem em comparação ao Ivan. E, para isso, pode realizar um procedimento de contagem, 18 até o 28, né, que daí resultando em 10, ou 18 mais 10, que é igual a 28. Ou ainda fazer um procedimento subtrativo, né, que a partir do 28, ir subtraindo de 1 em 1, sucessivamente, até chegar ao 18, que também resultaria
em 10. E aí, na situação 2, que é Ivan, ele tem alguns reais, e Fabrício tem 10 reais a mais que o Ivan. Então, se Fabrício tem 28, quantos reais tem o Ivan? Então, na situação 2, a ideia ela é a mesma, né? Ou seja, os problemas de comparação, eles apresentam duas medidas de grandeza, né? E no caso aí, o sistema monetário brasileiro. E a do Ivan e a do Fabrício, as duas medidas que aparecem é a dos dois meninos. E o Fabrício, ele tem 10 a mais que o Ivan, né? Uma quantia mais 10 é igual a 28. Então, é preciso descobrir agora qual que é esse número, né? E para isso é possível usar dois procedimentos, né? As crianças às vezes podem usar esse procedimento aditivo, né? 18 mais 10, e aí chega ao 28, ou 28 menos 10, que aí daria 18. Então, esse tipo de situação é uma das que as crianças apresentam maiores dificuldades, uma vez que para encontrar a solução, ela precisa perceber que se uma criança tem a mais que a outra, significa que a outra tem a menos que ela, né? E às vezes eles fazem o contrário, então eles veem a palavrinha a mais e eles acabam resolvendo a situação de uma maneira equivocada. Então, falando dessa forma, você pode dizer que isso é evidente, né? Lógico, se ele tem a mais, está falando que ele tem a mais, quer dizer que o outro tem a menos. Mas só que cabe destacar que as crianças muitas vezes se apoiam nas palavras, né? Então, a mais que, a menos que, e aí elas já vão tentando resolver o algoritmo lá, usando as operações, né, de uma maneira equivocada. E esses dados que elas vão utilizar, né, elas usam sem evidenciar muitas vezes o que eles significam dentro do contexto proposto. Então, por isso também é muito importante a questão do letramento matemático, né? Elas terem essa intimidade com esses termos matemáticos, o a mais, o a menos, e o que isso significa dentro de um contexto, de uma situação problema. Nessa categoria agora, eles são dadas duas transformações, né? E agora se busca uma terceira, que será dada pela composição das transformações. Então, vejamos dois exemplos para observarmos a mudança do lugar da incógnita. Então, na situação 1, temos um ganho na primeira rodada, né, que é 10, vou fazer a leitura da situação problema. Então, Rafael, ele tinha 11 figurinhas, e aí ele ganhou 10 na primeira rodada do jogo de bafo, depois ganhou 3 na segunda rodada. Então, com quantas figurinhas Rafael ficou ao final da segunda rodada? Então, nós temos um ganho, né, na primeira rodada de 10 figurinhas, e um ganho na segunda rodada de 3, né? E aí, com as 11 figurinhas que ele já tinha lá no início, totalizam 24 figurinhas, ou seja, duas transformações positivas, de 10, né, e de 3, que adicionando ao que ele já possuía, resulta em 24. Na situação 2, o Rafael, ele tinha 11 figurinhas, ganhou 10 na primeira rodada do jogo de bafo, e ganhou algumas na segunda, né, terminando o jogo com 24. Então, quantas figurinhas ele ganhou na segunda rodada? Então, nessa situação 2 aí, nós temos uma mudança do lugar da incógnita, né, do mesmo problema, então, a mesma situação, problema, só que mudou o lugar da incógnita. Então, nós temos a transformação inicial positiva de 10, né, uma segunda transformação que nós precisamos descobrir, e o total de figurinhas. Então, nós podemos pensar também em diversos procedimentos, né? Adicionar figurinhas que tinha, né, que são as 11, as 10 que ele ganhou na primeira rodada, e depois subtrair do total, que para se verificar se a quantidade de figurinhas que ganhou na segunda rodada, né? Ou realizar um procedimento aditivo de 10 mais 11, né? Que é igual a 21, ou de 21 mais 1, mais 1, mais 1, que daria 24. Aí agora nós vamos verificar de que modo, né, que esse pensamento aritmético, né, ele se apresenta nas habilidades da sequência didática 3, né, do quarto ano.
Então, agora a gente vai ver todo esse estudo agora materializado nas aulas que estão propostas no material do Aprender Sempre. Então, na sequência didática 3, há várias habilidades que tratam do pensamento aritmético com olhar para a quantificação, né, que é ler, escrever, sequenciar e ordenar números. Mas vocês puderam observar que o foco do nosso encontro formativo, elas são as operações do campo aditivo, né, com a observação da mudança no lugar da incógnita. Então, por esse motivo, apesar de destacar todas as habilidades relacionadas ao pensamento aritmético, o foco ele será nas habilidades que tratam especificamente das operações nesse campo. Mas, né, você, enquanto professor, ao estudar e analisar as demais aulas, né, que fazem parte dessa sequência didática, vocês podem fazer esse relacionamento com o pensamento aritmético, né, principalmente as aulas relacionadas com leitura e escrita, contagem, comparação e ordenação de números. E daí vocês podem organizar, se vocês acharem conveniente, novas situações de resoluções de problemas que permitam aos estudantes refletir sobre o lugar da incógnita, né? Inclusive, esse é uma das dicas que a gente dá depois, no final, para o desdobramento. É você trazer novas aproximações para as crianças. Então, nas aulas 1 e 3, o foco, ele está na leitura, né, na leitura, escrita e comparação de números, né, potencializando o trabalho com o pensamento aritmético no que tange a quantificação dos números. E ainda na aula 1 e 3, as crianças elas irão identificar as características do sistema de numeração decimal, né, o que vai lhes permitir compor, decompor números até 4 ordens. E esse percurso ele permite estabelecer uma conexão entre o mundo real e o mundo aritmético, conforme eu mostrei para vocês naquele comecinho, naquele esquema que eu trago bem no comecinho dos nossos estudos, que eu estou trazendo, ele já tem umas três formações nossas. Então, nas aulas 1, 2 e 3, há alguns itens em que veremos mais explicitamente, né, que são as habilidades que estão mais relacionadas ao campo aditivo. Então, assim, a gente olhando já para o início dessa sequência didática, né, porque a gente, vou falar especificamente das aulas 1, 2 e 3, então a gente já pode observar o quanto que o pensamento aritmético ele está presente, mas o nosso foco hoje ele é no campo aditivo, então eu gostaria de mencionar que além dessas habilidades relacionadas a essas atividades, há muitas outras nessa mesma sequência, né, como na aula 8, na aula 9 e na aula 10. E aí eu não posso também deixar de frisar, né, que o que vai fazer a diferença nas aulas de vocês são os encaminhamentos que você, professor ou professora, faz na aula, né. Então, é muito importante o estudo do material, né, o estudo dos encaminhamentos, para que essas boas perguntas, né, que já tem lá no material, e você pode também adicionar outras boas perguntas, que essas boas perguntas, elas possam levar os estudantes a refletirem, né, acerca do objeto de conhecimento. E assim, ele vai ter uma aproximação profícua da habilidade, que é o foco dessas aulas. Tá? Então, sempre olhar para os encaminhamentos que há dentro do material do Aprender Sempre, que eles não estão lá, né? Eles estão lá para serem utilizados. Então, é muito importante a gente pensar no antes, durante e depois. E aí, para analisar hoje, a gente vai... Eu escolhi a atividade 1, 2 e 3, essa sequência didática 3 aqui, para a gente dar uma olhadinha nela com mais carinho, tá? Então, a habilidade que a gente vai olhar para ela hoje é resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, né? Como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. Então, como podemos observar, a habilidade ela indica que os estudantes eles irão resolver e elaborar problemas relacionados com a adição e a subtração, né, observando os diferentes significados que elas possuem dentro do campo aditivo. Mas também chama a atenção para a observação dos procedimentos, né, de cálculos utilizados pelos estudantes, como o uso de cálculo mental, do algoritmo convencional ou não,
e o uso de estimativas que ajudam a validar ou não os resultados encontrados. Então, essa é a atividade que a gente sempre traz aqui para vocês irem acompanhando. Então, os recordes nos saltos em distância. Então, a atividade, ela já traz, assim, todas as aulas, né, ela traz o que vamos aprender, ou seja, qual que é o objetivo dessa aula. Então, ele já traz, vamos ler números, resolver problemas e estimar comprimentos. Então, a atividade, ela mostra que os estudantes irão ler os números, resolver problemas, ou seja, o trabalho proposto pode contribuir com a ampliação do pensamento aritmético dos estudantes, né? Então, para o início de trabalho, explique que essa sequência irá tratar de diversas modalidades esportivas, né? Que é aquela contextualização. E em todos os esportes há regras que permitem praticar esses diferentes esportes, e assim também é na matemática, né? Então, ela está ela tem as estruturas, né, de regras que nos ajudam a encontrar solução para diversos problemas. E aí tem aula 1, 2 e 3, né? Elas são compostas por 4 itens, né? E em todos eles é possível observarmos a presença do pensamento aritmético. Então, falar sobre todos eles, né, com o nosso tempo aqui, não é possível, né? Então, dessa forma, eu optei por explanar o item 2, né? Lembrando, assim, que o nosso foco será analisar situações relacionadas com o campo aditivo, né? Então, cabe ressaltar que sempre é interessante que o professor fazer a leitura de toda a atividade, observando todos os encaminhamentos propostos, né? Que é o que eu disse anteriormente, a gente olhar o antes, né? O durante e o depois de todas as aulas que a gente prepara para as crianças. E principalmente antecipar algumas perguntas para o desenvolvimento, né, dessas atividades. Então, essa aula, ela inicia com um breve texto, né, então, nesse momento, fale para as crianças sobre as modalidades de esporte, façam perguntas para elas como assim, se eles gostam de esporte, quais eles preferem, se eles praticam algum esporte. E aí, depois de você ouvir, comente que nesta aula vocês falarão especificamente sobre o atletismo, né? Que descobrirão juntos algumas curiosidades, né? E aí vocês podem pedir para eles abrirem o material no Aprender Sempre, na página, essa atividade está na página 182. E aí vocês podem pedir que algum dos alunos de vocês faça a leitura, né? É importante aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de leitura com eles, né? E até aqueles alunos que não leem não estão lendo tão bem, né? Vocês podem pedir para eles lerem um título, ler uma palavra, assim, e aí aproveitar todos os momentos que a gente tem dentro de sala de aula. E aí você explora o máximo que você puder, né? Porque esse texto aqui que a gente está vendo, ele vai ser a base para o desenvolvimento dos quatro itens da aula, né? E aí lembrar, né, não pode esquecer de vocês focarem nos números que aparecem nos textos e os seus significados. Então, o que significa cada número? Então, nesse momento também seria interessante vocês pedirem para eles grifarem no texto, né, com marca-texto, ou mesmo com lápis amarelo, enfim. E aí, nesse problema 3A, ele é um problema que ele traz duas medidas como comparação, né, a obtida pelo atleta e uma outra de parâmetro para comparação. Então, nesse caso, os alunos eles devem comparar essas duas marcas, né, 8 metros e 95 centímetros e 9 metros. Então, entre as estratégias utilizadas, os estudantes eles podem utilizar uma fita métrica, né, e observar que 95 centímetros para 1 metro há apenas 5 centímetros, né? Equivale dizer que 8 metros e 95 centímetros para 9 metros também faltam 5 centímetros. Os estudantes, eles também podem trazer outras formas de cálculo, né? Por exemplo, utilizar o algoritmo convencional. Então, colocar 9,00 menos 8,95 e aí conseguir fazer essa operação mais convencional. No problema 3B, né, também veremos que também ele é de comparação, né, no qual se deseja descobrir a diferença. Então, para isso, os estudantes terão que comparar as duas medidas, né, e aqui eles poderão também utilizar diferentes estratégias para resolver. Então, eles poderão utilizar a contagem ou também um algoritmo convencional, né, entre outros também.
E eles poderão pensar, né, que 52 centímetros para 95 centímetros resulta em 43 centímetros, né? Em 7 metros temos 1 metro. Não, peraí, gente, volta. Vou ler a situação problema aqui, ó. Qual é a diferença em centímetros entre o recorde mundial masculino e o feminino? Então, precisa voltar lá naquele texto, por isso eu disse que é importante fazer uma boa leitura do texto, porque eles vão utilizar aquele texto para poder resolver essa situação problema, e eu vou voltar aqui nele, nesse texto aqui, tá? As informações. Então, aqui nessa situação aqui, que ela também é de comparação, eles podem pensar assim, ó, que 52 centímetros para 95 centímetros resulta em 43 centímetros, né? E aí, as crianças, eles vão usar várias estratégias que elas podem ser variadas, e é muito importante que após eles resolverem esses problemas, né, que tenha esse momento de socialização em que você traga para a roda de conversa as diferentes estratégias que eles utilizaram, porque as diferentes estratégias que as crianças usam, elas vão repertoriar toda a turma. Então, quanto mais informação circular na sala de aula, é melhor para que as crianças vão se desenvolvendo ainda mais. E essa troca, ela contribui até para o nosso desenvolvimento enquanto professor, porque às vezes as crianças conseguem utilizar umas estratégias que às vezes a gente olha e fala, nossa, eu nem pensei que poderia ser resolvido desse jeito. Então, a gente aprende com as crianças também, né? Então, que era isso que eu gostaria de frisar com vocês, né, que é a resposta da situação problema. Ela é importante também que as crianças tenham o hábito de responder com os resultados que eles chegam, né? E aí fazer a revisão, olhar para a pergunta e olhar para as respostas que eles deram, para ver se ela tem coerência. E aí, nesse momento de socialização também, é importante usar a lousa, né? Porque a gente tem boa parte dos estudantes, né, que eles aprendem mais quando eles veem, né, do que só quando eles ouvem. Então, quando eles ouvem e veem, eles aprendem mais, né? E aí, e é nesse momento da socialização que a gente tem a maior circulação de informação na sala de aula. E isso vai potencializar ainda mais, né, a compreensão dos estudantes. Então, pegar essas formas diferentes de pensar e trazer para as crianças, para eles verem que não há somente um jeito de se chegar a uma resposta. E aí, a partir dessas perguntas, né, você também, professor, você pode organizar outras situações a partir dessas que foram apresentadas, né, de um jeito assim que seja evidenciada a mudança do lugar da incógnita. Então, você olha para a atividade, né, e você faz outras perguntas com os mesmos dados que você tem, só que mudando o lugar da incógnita, tá? Então, então ao longo da semana, em que você for trabalhar essa sequência didática, né, você pode elaborar outras situações dentro do campo aditivo, né, sendo de comparação, para ajudar as crianças a refletirem sobre essa mudança no lugar da incógnita. Então, a gente tem aqui, né, na A. Você sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Ao obter a marca 8 metros e 95 centímetros, o atleta conseguiu saltar 8 metros e 95 centímetros. Então, quantos centímetros a mais ele deveria ter saltado para obter a marca de 9 metros? Então, a resposta 5 centímetros. E aí, qual que é a diferença entre centímetros, entre o recorde mundial, né, masculino e feminino? Então, a diferença entre 8 metros e 95 centímetros e 7 metros e 52 centímetros, ela é igual a 1,43 m, porque aqui você faz a transformação de metros em centímetros, porque a situação lá, ela já fala que 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros. E aí ter essa conversa com eles também, dessa transformação de metro em centímetros.
E aí, se for necessário, vocês podem fazer, retomar, né, a leitura do texto, destacando partes do texto que traz as informações que vocês vão precisar, e aí depois socializar as respostas com as crianças. É um movimento bem bacana, assim, é uma das coisas que eu sinto bastante falta de estar em sala de aula. E aí, nesse item B, o professor ele também pode reelaborar uma situação em que os alunos possam refletir sobre a mudança do lugar da incógnita, né? Então, por exemplo, assim, a situação, o problema é, faz quantos anos que Michael Powell tornou-se recordista mundial ao saltar 8 metros e 95 centímetros? Então, lá no início lá da aula, ele tem essas informações lá, que ele saltou em 1991, então, no caso, né, estamos em 2022, faz 31 anos. Agora, se eu dissesse assim, por exemplo, mudando o lugar da incógnita, né, se eu dissesse que faz 31 anos que o Mike Powell tornou-se recordista mundial, então, como que eu poderia descobrir o ano que isso aconteceu? Então, parece uma pergunta complexa, né, e é bem complexa, mas a gente pode se surpreender com a sagacidade, né, dos meninos da nossa turma. Então, trazer essas outras situações mudando o lugar na incógnita, vocês vão ver que dá uma diferença. E aí, no item 6, que é há quantos anos foi registrado o recorde mundial da prova feminina de salto em distância, obtido pela atleta Galina Kristikova, nem sei falar o nome dessa moça. Então, as crianças aqui, eles também podem buscar as informações contidas no texto e destacar essas informações para subsidiar a resolução dos problemas. Então, outra coisa importante que se pode frisar com os alunos é que as respostas da situação problemas, né, trazer essas respostas, como eu já disse para vocês, acho que umas 3 vezes. E é importante, né, como eu já disse anteriormente, que eles tenham o hábito de trazer a resposta e depois trazer a resposta deles e fazer a pergunta e responder para ver se tem coerência no que se é respondido. E agora, no nosso último momento, eu vou trazer para vocês algumas sugestões para o ATPC, né, no desdobramento de vocês, que aqui ele é em 2 tempos, né, um tempo de 45 de formação e outro de 45 de desdobramento. Então, no estudo e aprofundamento dessa sequência didática, né, seria importante mapear quais são as unidades temáticas que estão propostas, né, analisa as habilidades que estão apresentadas, e com os conhecimentos que você já possui sobre a turma, né, porque a gente já está há um tempinho já que a gente já começou as aulas, então você pode destacar aqueles que você, a partir dessas avaliações, esses dados que você já tem disponíveis, né, então, nessas unidades temáticas, quais essas unidades temáticas os alunos apresentaram maior dificuldade? Então, você pode fazer um levantamento desse estudo a partir da formação de hoje, né? A gente está, inclusive, em fechamento de bimestre, então já é legal você fazer uma análise aí do que não conseguiu atingir e olhar para essas unidades temáticas, né? Então, há alguns suportes teóricos, né, que a gente vai deixar para vocês nas referências e que pode ajudar você a resolver algumas dúvidas, né, e aprofundar o conhecimento nesse tema. E aí, uma outra coisa que vocês podem fazer é a análise das aulas, né, organizando novas situações de resolução de problemas que envolvam a mudança no lugar da incógnita, né? Então, a análise das aulas, ela seria importante retomar aqueles que tratam da resolução de problemas do campo aditivo. E como que a gente discutir, como nós discutimos, né, nesse encontro, a mudança de incógnita, ela seria interessante que você pode completar essas aulas, né, propondo novas situações aos alunos, né, não deixar só no que tem lá, então dar uma aprofundada com os alunos, trazer novas propostas para eles, mudando essa incógnita de lugar. E aí você pode elaborar vários problemas e ir apresentando para os alunos no decorrer dessas semanas que virão. E aí aqui a gente traz uma sugestão para mapeamento, né, que vocês
podem usar para acompanhar o trabalho, e aí aqui você pode organizar, né, nesse pequeno mapeamento aí, como que as crianças estão. Então, é uma sugestão que pode ser ampliado com todas as categorias de problemas, né? Conforme você for adicionando, você pode usar esse mapeamento para você conseguir visualizar onde que as crianças precisam de mais aproximações. E agora, para a gente sistematizar a nossa formação, então, o que a gente viu hoje, né, no nosso momento de estudo? Então, nós fizemos uma retomada do roteiro formativo, né, pensando no primeiro bimestre. Aí nós retomamos o campo aditivo, observando cada situação, né, o papel da mudança no lugar da incógnita, qual que é esse papel que ela desempenha, né, quando ela muda de lugar. Nós analisamos também as aulas 1, 2 e 3, né, a gente focou mais em uma aula pela questão do tempo, e a relação que tem com o pensamento aritmético, né, que dentro das operações no campo aditivo, né, e mais especificamente a mudança no lugar da incógnita. E aí, por fim, nós trouxemos uma sugestão de desdobramento. Uma não, nós trouxemos 4 sugestões de desdobramento para o que vocês podem fazer aí na escola. Mas uma coisa certa, gente, é olhar para o material, olhar para os encaminhamentos e ampliar essas perguntas, as boas perguntas, e a questão da socialização, é a cereja do bolo do material. Vou ficando por aqui, que vocês tenham uma ótima semana de trabalho, e até a próxima. Um beijo, galera.